Olá, vamos a mais um momento de reflexão do nosso livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Hoje o tema que escolhemos é tão curto quanto o próprio tema em nós. O texto de Joana de Ângeles sobre paciência é curto e preciso. Brincadeiras à parte, é tão curto quanto a nossa paciência, mas é tão profundo quanto a necessidade que nós temos de avançar na conquista desta virtude. Vamos lá, então, sem mais delongas e sem mais brincadeiras, a leitura do nosso texto, para que a gente possa, mesmo que não consigamos neste tempo, refletir mais precisamente sobre o que Joana nos traz, a que ela nos convida, que a gente possa pelo menos ter o texto e voltar a ele, recorrer a ele sempre. Vamos lá. A paciência é virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Vamos por parte. Por que eu brinquei e disse que o texto de Joana é tão curto quanto a nossa paciência? Porque o que a gente mais necessita, quando a gente para analisar, para avaliar nossas condições de vida, a forma como a gente vive, a forma como a gente conduz a vida, nós percebemos quão impaciente nós somos. Por que altera, como diz, na verdade, Joana não diz altera, mas a paciência, como virtude, te auxiliará na conquista de bens do corpo. Vamos pensar primeiro no corpo, o nosso corpo. Vamos pensar no movimento, na agitação, no desespero, muitas vezes, com que a gente reage ou age ou atua diante da vida. É tão fácil a gente imaginar isso, porque às vezes a gente pensa em como que nós acordamos. Momento do despertar, o pular da cama, geralmente, a corrida. Eu pensei que não estivesse gravando, a gente vai tão rápido, é tão interessante a gente falar de paciência, porque como que mexe com a nossa impaciência, com a condução, com a forma como a gente conduz a vida. Então, às vezes, a gente começa algo, e eu ia falar do despertar, exatamente do despertar, mas em tudo que a gente faz na vida, às vezes a gente está tão na correria, o tempo é tão curto, né? Eu tenho poucos minutos. A gente sabe que tem 15 minutos, é a nossa média de tempo de gravação. E às vezes você pensa na agitação, na impaciência, eu preciso abordar o máximo de tema possível em pouco tempo. Olha como que isso já nos remete à impaciência e como que essa impaciência ela pode causar danos, né, a tudo que a gente faz. E, voltando a Joana, tentando trazer as nossas reflexões sempre para o positivo, que é o que a espiritualidade nos convida, voltando a Joana, como que ter paciência nos auxilia no equilíbrio do nosso corpo físico. Por isso eu estava usando o exemplo do acordar. Depois que a gente passa dos 50, você começa a pensar neste processo, às vezes você pula da cama e aí o joelho falha. E aí outros acidentes mais sérios, inclusive, podem acontecer nesse processo. Como que é importante, a gente estar atento
aos movimentos, para que a paciência nos auxilie a manter o equilíbrio orgânico, manter o equilíbrio do próprio corpo, seja nesse processo de levantar, e não necessariamente só porque passamos, quem passou dos 50, né? Mas às vezes a própria alimentação, e aí independe da idade, a necessidade de alcançar, às vezes, força muscular e fazer exercícios mais rápido, com mais rapidez ou com menos paciência, vamos dizer assim, com menos paciência, como que isso pode alterar, como que isso pode causar dano ao nosso corpo físico. Isso nessa proposta de ter cuidado, de estar atento, de estar vigilante, que é outra virtude, para saber esperar o tempo certo, o momento certo das conquistas do nosso corpo. E aí, seja a nível físico, a gente usa muito o físico, mas às vezes o intelectual também. Eu quero aprender determinada coisa e a urgência que eu me obrigo, talvez me leve a uma estafa mental, a um desequilíbrio da memória, um dano na memória por causa da impaciência. E como que ter paciência de planejar, de respeitar o meu tempo, né, as minhas condições fisiológicas, podem me auxiliar muito mais na conquista desse bem-estar do corpo. Mas ela ainda pontua da alma. Como que a paciência enquanto virtude é uma conquista da alma. Nós temos no Evangelho, eu até separei aqui, lá no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, ele traz o tema a paciência. E como que neste capítulo especificamente, que nos convida à tolerância, que nos convida à doçura, que nos convida à conquista da paz, né? A conquista da paciência, a conquista da brandura, que é isso que nos possibilitará a conquista social. Joana fala aqui, né? Esse convívio, esse melhor convívio social, essa conquista da terra, porque o capítulo nos traz esta condição de herdeiros da terra, dentro deste convite de Jesus, que é a mansuetude, que é a paz, que é a pacificação interna. Então isso, a paciência neste processo, ele é um exercício que nos auxiliará à conquista dessa pacificação interna, desta brandura no agir, no viver, no experienciar a vida, sabendo aguardar os momentos certos, sabendo se resignar com aquilo que a vida nos oferece, sabendo lidar, ou melhor dizendo, aprendendo a lidar com as vicissitudes da vida. Falando sobre a paciência, neste capítulo, é um espírito amigo que traz esse texto, escrito em Havre, em 1862. Ele nos fala da dor, e a dor como uma apaziguadora, né? A dor como algo que nos possibilita exercitar a força da alma, a capacidade da alma de evoluir, de lidar com as questões. E aí pontua na paciência a necessidade de ser paciente, ou o exercício da paciência como uma caridade. Caridade. E aí a gente pensa, por que caridade? Porque ter paciência é ser caridoso consigo, mas também é ser caridoso com o outro, dentro das necessidades do outro. E esse espírito nos fala, inclusive, do perdão das ofensas. Paciência para que a gente possa compreender a ofensa que o outro nos traz, a condição em que o outro se encontra, enquanto neste momento o ofensor, o dano que ele me causa, mas que eu pacientemente posso
exercitar o perdão, e aí traz uma outra virtude, né? A gente falou da vigilância, mas também o perdão, vigilância, brandura, mansuetude, mas também o perdão. E ele vai dizer o seguinte: perdoar aquele que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Lembra que eu brinquei que o texto é tão curto quanto a nossa paciência? Então, alargar, colocar a nossa paciência à prova, nos possibilitar exercer a paciência, é alargar, é aumentar, é ampliar essa nossa capacidade divina de aguardar, de resignar, de esperar. Não é fácil. A gente sabe disso, mas ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, este irmão maior nos diz o seguinte: coragem, amigos. Olha, ter paciência é ter coragem. E fala, coragem, o Cristo é vosso modelo. Então é importante que a gente seja paciente, sede pacientes, sede cristão. Essa palavra encerra tudo. Então, ser paciente é exercitar a paz interna, a conquista dessa paz interna, de saber resignar-se, de ter calma, de esperar, de aguardar. Joana também fala isso, né? A paciência, saber aguardar, é uma técnica, é exatamente isso que ela diz. É a técnica, ela ensina a paciência, a técnica de como se deve aguardar quando você não pode ter, ou melhor, alcançar imediatamente aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Então, é uma técnica, é um exercício, é uma atividade. Assim como o perdão, eu acho interessante, porque quando esse espírito amigo nos traz o exercício do perdão, o alargar da paciência no exercício do perdão daquele que nos ofende, que nos calunia, que nos causa dor, ele nos traz também a paciência, ele nos coloca a paciência também naquela mesma condição que Jesus colocou o perdão, repetidas vezes. É uma atividade, é um exercício que precisa ser repetido várias vezes, 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, nos diz Jesus. Então a paciência também, usando-a como técnica para nos ensinar a guardar o tempo certo, né? O movimento da existência, o movimento transformador da existência que está acontecendo e que vai acontecer. Lembrando que quando a gente está falando de aguardar, a gente está falando de resignação, e quando a gente está falando de resignação, que é uma outra virtude, ter paciência para aguardar as mudanças necessárias, também está nos falando de uma virtude. E as virtudes não são estagnações, são movimentos internos transformadores. Então é importante que a gente entenda que o convite é de movimentar-se internamente para transformar-se internamente. Por isso que Joana ainda nos convida, ou melhor, nos orienta: jamais te irrites, jamais. Procura manter a paciência, procura manter a calma, procura manter a resignação. Quantas vezes forem necessárias, utilizar essa técnica de respirar, de aguardar, de buscar. Olha que é um movimento que parece uma apatia externa, mas traz toda uma movimentação interna que sim será uma conquista para o espírito, para a nossa alma, que se reverterá indubitavelmente, né? Voltando à primeira frase de Joana, para toda a sociedade. Então, uma conquista que é do espírito, que é da alma, ela ela promove, melhor dizendo, transformações ao corpo físico, ela melhora a condição do ser,
Lembrando, inclusive, que este evangelho que traz a mansuetude, a brandura como exercício e coloca a paciência aí dentro, é o mesmo que nos fala da cólera, dos danos que a cólera causa ao nosso organismo. Então, quando Joana diz não, jamais, jamais te irrites, ela está exatamente nos convidando ao exercício da paciência como conquista interna, como um processo transformador nosso no bem, no amor, na bondade. E que isso vai se reverter em melhorias para o nosso corpo, em melhorias para aqueles que convivem conosco na sociedade, em melhoria para o nosso espírito, porque são conquistas que jamais perderemos, né? Bom, e finalizando a proposta ou a orientação de Joana, a paciência te auxiliará a tudo vencer. E se ela disse tudo, é tudo. Se a gente consegue ter paciência, alargar, aumentar a nossa paciência, tudo a que formos submetidos poderá ser vencido no sentido de trazer aprendizado para nós e ser utilizado para o nosso bem e o bem de todos aqueles que nos rodeiam. Bom, acho que é assim que fechamos a nossa reflexão de hoje, do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pela nossa querida Joana de Ângeles. Espero que as reflexões auxiliem a cada um que a escutar a também refletir. Sempre lembrando, volte à fonte, que é muito importante nas palavras da mentora, debruçar-se, né? Nas palavras da mentora Joana de Ângeles, refletindo aquilo que te toca o coração, aquilo que te toca a mente, dentro das condições de cada um, tá? Então, ó, um beijo em cada coração, boa leitura e boas reflexões.